Bom, pessoal, boa noite a todos. Então, deixa eu gravar a aula aí, né? Desculpa aí, pessoal, infelizmente não consegui gravar, né, a aula de ontem aí. Mas é só para minha aula é tão boa, né? Enfim. Então, pessoal, a gente iniciou aí a nossa última UC, né, de refrigeração e climatização industrial. Ela iniciou aí no dia 14 do 1, né? Foi, né, ontem e vai até o dia 25 do 2, certo? Eu sei que vocês estão com problemas aí com relação à aula presencial, né? Uma saúde com relação ao professor, não se preocupem, os prazos serão estendidos, certo? Então não se preocupe com relação a isso. Então, pessoal, essa unidade curricular, a última aí do curso, ela tem duas unidades. Eu vou falar delas aqui com vocês e vou falar um pouco também aí do conteúdo. Então, por exemplo, essa primeira aqui, vocês vão ler aqui, certo? Aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão elaborar um esboço de circuito frigorífico. Aqui está falando de desenho caro, o pessoal pode fazer à mão aqui. Eu vou fazer aqui o Paint, que é um programinha do computador, mas pode fazer à mão. Pessoal, no sistema industrial, seja ele residencial, comercial, industrial, eles têm que ter primeiro os quatro elementos principais, né? Então a gente tem aí o compressor, né? Então a gente tem aí o compressor. Bom, pessoal, então tá, continuando aí, né? Então hoje é só os quatro, né? Os quatro componentes principais de um sistema. Então, o compressor, o condensador, o condensador, o dispositivo de expansão, que é dispositivo de expansão e o evaporador. Bom, e aí, pessoal, claro, esses são os quatro principais e vão ter os acessórios também. Então, a gente tem sensores, né? Sensores no condensador, no evaporador.
A gente também vai ter também a parte de controle automático, né? Então, quando a gente coloca aquele modo automático, por exemplo, no ar-condicionado, é a base das leituras, né? Do condensador, compressor, evaporador, dispositivo de expansão, para atuar conforme, vamos lá dizer assim, a demanda energética daquele recinto. E a gente sabe também, né, pessoal, por exemplo, que o compressor e o condensador aqui, eles estão em um equipamento só, né? Então lá vai ter um pré-sostato, né? Então tem pré-sostato, eles vão colocar lá. O livro, pessoal, indica bastante lá o que vocês vão ver lá, certo? Pode fazer também manuscrito, pode pesquisar em outras fontes também. E, pessoal, qualquer dúvida aí à disposição. É, a segunda, pessoal, deixa eu só abrir aqui, a segunda. é, Essa segunda SAP, ela é relacionada à aula presencial. Então, como já estão, vocês vão ver mais na frente, mas não tem problema. Assim que vocês tiverem aula, vocês vão fazer um relato de aula do que foi feito na aula presencial, certo? Então, vocês vão fazer o que lá? Um relatório com o que foi feito, quais foram os procedimentos, como é que é o circuito, por exemplo, do kit didático. Vocês vão fazer isso a partir de um kit didático lá do sistema de refrigeração. Acho que no caso é um comercial. É vamos dizer assim, uma representação, vamos dizer, em escala de uma câmara frigorífica. Claro, não vai ser tamanho natural, né? Até porque senão seria um galpão, uma coisa muito maior. Então não é esse o caso. Nós vamos fazer um relato, qualquer coisa, pessoal. À disposição também, só me procurar. Bom, então, pessoal, a refrigeração, seja ela residencial, comercial, industrial, vamos dizer, ele faz parte da, como diz, da cadeia do frio. E é justamente o que manter o alimento em uma determinada temperatura, né, e também controle de umidade, para que aquele alimento consiga ter uma chamada vida de prateleira, né, tempo de prateleira prolongado até o tanto quanto possível, né? E a refrigeração é justamente para que ela retarda, né? A gente tem que ter em mente que a refrigeração ela é um retardante dos micro-organismos. Então, ele não é um bactericida, ele não combate, né? Isso aí é outros, né? São outros meios. Ele só retarda justamente para manter o meu alimento com as suas propriedades organolepsensoriais intactas, né? Sem ter nenhum prejuízo ali de sabor ou de outros sentidos ali do meu alimento. E aqui, pessoal, a gente tem uma graduação de cada um dos micro-organismos. Está vendo que mesmo em temperaturas negativas, vão ter alguns micro-organismos que vão ainda se multiplicar, mesmo mofo, leveduras, bactérias. Como eu falei, a refrigeração em si ela não elimina, ela só retarda, né? Então você utiliza ali para poder fazer a manipulação e, claro, manter o alimento saudável e também com a contaminação controlada, por assim dizer. Bom, então, pessoal, o ciclo de refrigeração ele tem esses quatro componentes, como mostrei para vocês, né? E o compressor a vapor. O que que ele faz, pessoal? Se a gente for fazer uma divisão aqui física, né? Deixa eu só apagar essa parte aqui. Só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu apagar isso aqui. Tá. Aqui. Bom, então, pessoal, a gente vai fazer uma divisão, por exemplo, da parte superior à parte inferior aqui, ó. A gente divide, então, o meu sistema na linha de baixa pressão, que é do dispositivo de expansão para baixo, do evaporador chegar no compressor. A gente chama de linha de baixa pressão, vou chamar de BP.
E acima disso, então, meu compressor, então, é a linha de alta pressão. Então, AP, vou colocar de AP, de alta pressão. Bom, e como é que acontece aqui, pessoal? E se eu fizer uma outra divisão aqui, ó, fazendo em lado direito e esquerdo, por exemplo, do lado direito eu tenho a linha de vapor e eu tenho aqui a linha de líquido, certo? Então eu faço essa divisão aí, que fica mais fácil a gente compreender o sistema todo, né? Então a gente vai falar de cada um desses componentes aí de uma forma individualizada. Bom, então, pessoal, o coração, né, desse sistema é o compressor, né? Então, o compressor, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu fluido, inicialmente como vapor, né, e vapor superaquecido. Por quê, pessoal? Todos os compressores, à exceção de um, que é do tipo parafuso, nenhum deles tolera o meu fluido no estado líquido, né, o meu fluido no estado líquido. Então eu preciso, porque idealmente ele está como vapor saturado, mas mesmo vapor saturado, ele pode ter ainda um conteúdo de líquido embutido nele. E eu preciso então aquecer, ou seja, superaquecer de forma a deixar ele totalmente vapor, né, vaporizável, né, por assim dizer. Então eu vou superaquecer ele. E esse compressor, então, ele vai pegar o meu vapor que está a baixa pressão, mesmo com temperatura, mas ele está a baixa pressão, ele comprime, ele vai comprimir, então ele vai aumentar a sua pressão e, por consequência, também sua temperatura. Então ele vai aumentar a pressão. Então o compressor ele faz isso. Só que tudo isso que a gente fala, pessoal, é de forma ideal. O que que é a forma ideal? Né? Chamada compressão isentrópica. Só que no ciclo real isso não acontece, até porque tem perdas no meu compressor, né? É, esse processo real ele é com elevação de entropia, ou seja, é um chamado processo politrópico. E os fabricantes, né, eles vão fornecer pelos seus catálogos os rendimentos dos compressores, né, que é o chamado rendimento isentrópico ou adiabático, e também o rendimento volumétrico, onde a gente pode obter a potência real de um compressor a partir de sua potência teórica. E é essa equaçãozinha que está mostrando aqui, ó. Então, a potência real ela vai ser dada pela vazão em massa, ou seja, o tanto de massa de fluido que circula por unidade de tempo, então hora, segundo, dia, o que quer que seja, vezes o trabalho, né? Trabalho de compressão, ou seja, o trabalho para comprimir, isso pelo diagrama, vezes as suas eficiências, que é de volumétrica e a eficiência isentrópica. Né? Então, por isso que se fosse perfeito, não, a eficiência era 100%, não que era 1. Então, logo era só a massa vezes o trabalho. Como a gente sabe que não é, né? Real é de outra forma. Então, ele vai ser um processo politrópico. Então, eu vou mostrando para vocês aqui, ó, que aqui eu vou ter o meu, aqui é da entalpia pela pressão, e aqui isso aqui é o diagrama de Mollier, né? Então, idealmente, pessoal, eu vou ter isso aqui acontecendo. Então, são os 4 pontos de interesse. Ó. Mas vou apagar aqui. Então, que é 2, 3 e 4. Então, idealmente, então, por exemplo, aqui está o compressor. Ó. Então, aqui está o compressor, né, no meu diagrama aí de pressão e entalpia. E esse aqui, pessoal, é, é o meu ciclo ideal. Por que que o ciclo, toda vez que eu projeto, né, então todos os fabricantes que eles fazem, né, quando ele projeta um sistema de climatização e refrigeração, eles levam em consideração esse processo aqui, que é ideal. Porém, a gente sabe que isso não acontece, né, mas depois eu vou mostrar para vocês que quanto menos eu divergir do ciclo real do meu ciclo ideal, quer dizer que eu projetei corretamente, fiz as devidas dimensionamentos corretamente.
Então, no compressor, idealmente, pessoal, ele é um processo isentrópico, ou seja, aqui tem a mesma entropia do ponto 1 do ponto 2. Então, de fato, aqui aumenta a pressão, tá vendo? Então, eu saio da baixa pressão para alta pressão e também de temperatura, né? Bom, aí passou do compressor, o próximo passo ele vai passar pelo condensador. Então, meu fluido agora está um vapor, alta pressão e temperatura. Então, eu preciso, esse calor, preciso retirar ele do meio. Então, ele passa pelo condensador, né? Então, ele vai reduzir sua temperatura e também atingir sua temperatura de saturação, né? Então, ele dissipa calor sensível por meio externo e também calor latente mudando de fase, passando de vapor para líquido, né? E depois que ele passa no condensador também, ele vai ter um outro calor sensível de subresfriamento, que é o que a gente está vendo nesse diagrama aqui, ó. Então, por exemplo, de 7,5% a 12,5% do calor sensível, né, do conteúdo do fluido, é para o quê? Dessuperaquecer, ou seja, tirar, que é um vapor superaquecido, diminuir, né, diminuir a temperatura. Depois, a, a maior parcela é para, de fato, é, trocar de estado, né, passar de vapor para líquido, e aqui é o de subresfriamento. E aqui é o ar, né, que a gente sabe que o fluido está trocando calor com ar, né, lá no condensador, né, o condensador ali tem um ventilador, onde a gente diminui a área de contato, ou por convecção natural, que o ventilador é chamada convecção forçada, né, e na geladeira a gente tem a convecção natural, então precisa de uma ampla área de troca de calor para usar as correntes naturais de ar, né, para fazer a troca de calor. Então, de fato, aqui de 7,5 a 12,5 para dessuperaquecer, de 70% a 90% para calor latente de mudança de fase, e outros 2,5, 7,5 para subresfriar, então, o meu fluido refrigerante. Então, o meu condensador, pessoal, ele vai estar justamente aqui, ó. Então, aqui está meu condensador. E essa linha, então, aqui é de alta pressão. Bom, pessoal, e na forma real, né? Então, por exemplo, vou colocar uma outra cor aqui. Na forma real, o que acontece? Então, eu tenho que superaquecer o meu fluido, então eu vou chamar aqui de 1 linha, e o meu processo ele é politrópico, então aqui ó, 2 linhas, certo? E no condensador, como é um fluido que está sobre a pressão ali, está com uma certa velocidade fluindo dentro, escoando dentro de uma tubulação, ele tende a ter atrito, e esse atrito gera uma perda de velocidade, né, de pressão e de velocidade. Então ele perde pressão. Então, logo, tem todo fluido que está escoando dentro de uma tubulação, ele perde força, perde pressão. Então, ele vai ter uma perda de carga. Idealmente, essa mudança de fase é a pressão constante, mas a gente sabe que isso não acontece na prática. Então, logo, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir aqui e também subresfriar, ó, que é o 3' aqui, ó, certo? Então, aqui eu tenho a parte real do que acontece. Bom, e o outro aí, pessoal, é o dispositivo de expansão. O dispositivo de expansão, pessoal, ele vai promover a redução. Então, eu subresfriei e preciso agora aliviar essa pressão, porque esse fluido que está alta pressão, ele vai ter também velocidade. E eu não posso fazer esse fluido passar no evaporador muito rápido, porque senão ele não troca calor de forma eficiente. Então, logo eu tenho que aliviar essa pressão para fazer com que diminua a sua velocidade, né, no sistema. Então, eu faço um dispositivo de expansão que vai reduzir a pressão e também a temperatura. E vai ter duas formas, pessoal. A gente vai utilizar ali no dispositivo de expansão um separador de líquido que ele evita a chegada de líquido compressor, ou seja, ele controla o fluido de maneira tal que ele evapora todo o conteúdo no evaporador e ainda o superaquece. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Ou posso utilizar um separador de líquido ou utilizar um acumulador de sucção antes de chegar no compressor. Ou posso utilizar os dois dependendo de complexidade do meu sistema. Então, posso utilizar aí os dois artifícios, não tem problema. E uma coisa que acontece naturalmente, que mesmo aliviando a pressão, uma parte desse fluido ele vai evaporizar, então, ou seja, ele vai se tornar vapor. Esse vapor a gente chama de vapor de flash. Então, uma coisa aqui, né, pessoal? Só lembrando aqui, ó,
que dentro dessa região aqui, ó, por exemplo, aqui esse gráfico é de saturação do meu fluido refrigerante. Então, cada fluido refrigerante vão ter propriedades distintas. Então, R22, amônia, R134, enfim, todos os fluidos que têm disponível no mercado vai ter sua curva característica aqui. Então, mas o que é comum a todos é, dentro dessa região aqui, que é de saturação, ele vai estar o quê? Uma mistura de líquido mais vapor. Então, aqui vai ser líquido mais vapor dentro dessa região. Aqui, esse ponto do meio, a gente chama de ponto crítico. E daqui para a direita, aqui tudo ele é, dentro, em cima da linha, ele é um chamado vapor saturado, e fora ele é um vapor superaquecido. E do ponto crítico para a esquerda, em cima ele é chamado de líquido saturado e para fora ele é chamado de líquido comprimido, né? Líquido subresfriado, né? Cara, é líquido subresfriado, que é o nosso caso aqui do ponto 3. Então, pessoal, quando ele expande, ele vai ter um vapor aqui, por isso que o ponto 4 vai estar aqui dentro. Só que aqui é o seguinte, pessoal, eu não posso o dispositivo de expansão não pode deixar expandir demais. Se expandir demais, ele começa a transformar muito líquido em vapor. E se transformar muito conteúdo em vapor, quer dizer o quê? Eu vou ter menor eficiência térmica de troca ali do evaporador. Então, a gente tem que lembrar também que dentro dessa região aqui, ó, mais para a direita, eu vou ter mais conteúdo de vapor, menos de líquido, e, e para a esquerda, mais conteúdo de líquido e menos de vapor. Então, tem que fazer com que esse ponto fique o mais para cá possível, dentro da saturação, né, dentro da saturação possível. A gente sabe que isso não acontece na prática, né? Então, o dispositivo idealmente ele é isoentálpico e aqui não, aqui ele vai ter com um pouquinho de diferença de entalpia, né? Então, aqui é o 4 linha. E aqui ele vai dar uma queda, que da mesma forma no evaporador ele vai ali ter uma queda. Bom, e esse vapor de flash também, pessoal, em alguns fabricantes aí utiliza ele como sistema de degelo. Eu vou falar para vocês nas próximas aulas. Bom, e então, pessoal, no evaporador, né? Então, onde de fato agora o meu fluido ele vai estar líquido, ele vai absorver o calor do meio, fazendo com que ele se climatize ou refrigere, seja resfriando ou congelando, certo? Para poder retirar o calor e climatizar e refrigerar o ambiente. Então, ele vai se vaporizar, vai passar de líquido para vapor. E essa quantidade de calor, pessoal, é o chamado efeito frigorífico. Então, por exemplo, quando você compra um ar-condicionado, você fala, eu tenho um aparelho de tanto BTU hora, ou seja, a sua capacidade frigorífica. Quantos de calor que ele retira por hora? Né? É tanto, o BTU é o British Thermal Unit, que é um termo, né, de unidade de calor em inglês. Então, é o BTU por hora. Então, o efeito frigorífico é isso, é o tanto, né? No caso, no índice internacional, é o watt, né? O kilojoule aí. E esse gráfico aí, pessoal, assim como a gente viu lá do condensador, esse aqui é o do evaporador. No caso, aqui é o tanto que ele precisa retirar. Então, a gente sabe que a maior parcela dele é para evaporar, né? Passando de líquido para vapor. E a outra parcela de calor sensível é para superaquecer, para evitar que o meu fluido não esteja líquido antes de chegar no compressor, que esteja como um vapor de fato, sem nenhum conteúdo de líquido nele. Certo, pessoal? Bom, então era isso aí que eu queria falar com vocês aí hoje. Antes de finalizar, pessoal, quero mostrar para vocês um software gratuito que é da Danfoss, que é dessa área, ó, que esse aqui é o CoSelector 2, ó. Ele é da Danfoss, né? Uma marca famosa aí na área comercial e industrial, tá vendo? Ó, você faz tudo aqui, ó. Você pode fazer um projeto, você pode salvar ele, ó. Opções, preferências, tá vendo? Unidades. Qual que é a preferência? Quero todas, eu quero só as comerciais, as ferramentas, diagrama, vendo? Calculadora de refrigerante. Eu tenho todos os componentes aqui, pessoal, ó. Mas deixa eu sair. E aí, aqui, ó, vendo? Eu tenho válvulas, componentes em série, tá vendo? Ó? Aplicações comerciais, vendo? Gama frigorífica, aplicações industriais,
compressores, unidades condensadoras. Se vocês quiserem, pessoal, é um aplicativo gratuito, ele não funciona em celular, tem que ter um computador. Para baixar, pessoal, simples, vem aqui, abre o Google, digita lá, ó, o Selector, tá vendo, ó? O Selector 2, acho que vai ser o primeiro, ó, né? Já foi direto. Danfoss, só fazer o download, pessoal. Totalmente gratuito, não precisa de fazer mais nada aí. Certo, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, então me procurem. Ok? Então vou desejar a todos uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima.